Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Então, espero que você esteja gostando, porque eu vou trazer mais uma palavrinha que eu escrevi no meu livro, o Perseverar 2, A Filha do Milionário. Sobre o livro 1, eu falo pouco, porque o livro 1 é a vida que eu vivia, as trevas e depois na luz, quando eu me converti, né? Então, esse eu deixo para curiosidade, porque é um livro de terror, drama, romance, violência, assassinato e tudo fatos reais, né? As redes sociais comentaram que era um livro de ficção, mas não tem nada de ficção. Ele é todo real, todo baseado em fatos reais. Bom, então eu vou ler um pouquinho do 6º capítulo, que fala de ouvir Deus. Se pararmos para escutar os burburinhos que ocorrem em nossa mente, ouviremos tantas vozes e ficaremos perdidos com tanta informação de toda a natureza, carnal, emocional, até sobrenatural. Nossa alma torna-se ansiosa e acabamos doidos porque não conseguimos que ela se aquiete. Ficamos ansiosos por ouvir algo que traga confiança, segurança, um significado apurado e respostas para aquilo que pensamos e ouvimos diariamente. Posso informar que alguma coisa faz parte daquele vazio para que não percamos o contato com o Criador. Agora que eu vou abrir um parênteses. A semana passada morreu na cidade vizinha uma menina, aliás, não morreu. Tudo indica que a mãe assassinou. E agora, essa semana, 8 dias depois, aconteceu a mesma coisa com a irmãzinha dela. E essas irmãzinhas são gêmeas, de 6 aninhos, uma diferença de 8 dias. Uma morreu da outra. Que tristeza. E a mãe tá presa. Então, o que acontece? As pessoas perdem o contato com o Criador e precisam preencher o vazio da alma e buscam preencher esse vazio com drogas, com sexo, com bebidas, né? Infelizmente, a humanidade está caminhando assim. Bom, continuando. Entretanto, há algo mais. Muitos duvidam, talvez até você possa estar cogitando, se é possível que Deus, um ser supremo, almeje falar conosco, simples mortais? Cogitas se será realmente possível esta comunicação entre nós humanos, como relato em meus livros? Talvez estejas matutando, se fosse possível o ouvir, daria um sentido diferente para a sua vida. Que se fosse possível, tudo que comento nada te impediria de se levantar agora e buscar a sua presença. Pensas? Ah, se eu pudesse. Aquiete tua alma, pois tenho uma notícia de fonte segura para ti. Você pode, sim, ouvir Deus. Como? Aquietando teu coração e por fé esperando. E ele se manifestará. Podes crer, Deus nos ama tanto e a cada dia seu desejo é estar em comunhão conosco. Ele almeja que possamos sentir o mesmo, sentir a necessidade de buscá-lo, ouvir algo dele, ouvir sua voz. Saiba que ele sempre está pronto para nos ouvir. Isaías 65, 24 diz isso. Todavia, também quer se revelar pessoalmente, isto é, dialogar conosco, como um pai dialoga com seu filho. Você não precisa perceber fenômenos para saber que Deus está te ouvindo. Se Cristo vive em ti, abra seu coração, clame, peça, creia. Se Ele não vive ainda, convide-o para entrar no teu coração. Convide-o para ser Senhor da tua vida. É tão simples. Tudo com Deus é simples. Nós é que complicamos, porque a mente humana não consegue entender por ser algo sobrenatural. Mas Romanos 1:17b diz que o justo vive por fé. Então, se o justo vive por fé, você precisa saber isso como sendo possível, como uma revelação no teu interior, pois ele diz, conforme Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. É a palavra de Deus. Então não troque a comunhão que podes ter com o Senhor por nada deste mundo, porque é possível ouvir Deus. Sim, é possível também experimentar a forma como Ele fala individualmente. Creia, e isso se tornará real para você também.
Aconselho realmente dar um stop, aquietar tua alma, conversar com Deus. E no teu homem interior, isto é, no interior de teu coração, sentirás Ele se comunicando. Faça isso. Tire este tempo hoje. Todos os que creem em sua existência almejam ouvir sua voz. Mas ouvir sua voz, digo audível, é muito raro. Moisés foi um dos que a ouviram. Êxodo 33, 11. Você pode ler isso. O que necessitamos saber é que hoje ainda continua sendo do interesse de Deus de se fazer ouvir. Porém, na prática, o ouvimos, como mencionei, no íntimo de nosso espírito humano. Se você já experimentou, sabe que essa comunhão é especial e deixa o homem cheio de esperança, não é? Motivo suficiente para ver a vida através da graça, através de Jesus, com olhos espirituais, dando valor ao que realmente importa. Se não sabia, saiba, o complicado para o homem no ouvir Deus, além de crer, é justamente aquietar sua alma em meio cotidiano, tumultuoso e moderno que o persegue. Eu, por exemplo, sou do tipo Marta. Lucas 10, 38, 42. Escrevo muito, gosto de preparar e dar estudos, pinto telas, faço tricô, crio alguns bordados malucos, amo cozinhar, amo servir. Assim estou sempre na ativa, a mente também. E agora eu tenho o meu canal ainda por cima, né? O bom é que enquanto faço todos estes meus afazeres, converso direto com Deus. Falo em línguas, peço sua ajuda em tudo. Enfrento desafios, mas também sou tipo Maria, onde faço minha devoção, leio, medito, oro pela manhã, como primícias ao Senhor. Sou filha e muito amiga de meu Deus, mesmo que às vezes eu uso mais minha língua do que os ouvidos. Porém, sei que meu Pai ama me ouvir. E no dia a dia, justamente no meio de tudo, simplesmente por graça e misericórdia da parte dele, escuto-o no meu espírito, dando respostas àquilo que falo. Porque geralmente à noite, cansada, ao aquietar minha alma, sossegada, acabo adormecendo sem terminar a oração e escutar o que Deus tem para mim. E de vez em quando acordo de madrugada. Creio que é Deus dizendo, estou com vontade de falar, ou me dá sonhos, então vejo que é Ele me mostrando por quem devo orar. Agora, no meio disso tudo, no agito de nossa vida, vem a pergunta: será que isso veio de Deus? Como sabereis se ouvi o Santo Espírito? Com dúvida, torna-se mais fácil da voz de Deus ser confundida com as vozes de nosso coração, de nossa alma, com as vozes do agito do mundo. Ou pior, do inimigo, que se faz de anjo-luz para sairmos prejudicados. Para isso não acontecer, precisamos conhecer a voz do Senhor. Possivelmente cometeremos alguns erros. Agora, o imprescindível é tirar um tempo, não importa a quantidade, para nos aquietarmos com qualidade em sua presença. Certamente será precioso, porque assim nosso espírito humano se familiarizará com o nosso Pai Celeste e ao ouvirmos ou recebermos qualquer revelação, teremos certeza se veio dele ou não. Tem uma palavra na Bíblia que diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. E nós somos as ovelhas de Cristo. Não gostaria de escrever isto, agora estou lendo, né? Porém, preciso alertar que existem muitos obstáculos impedindo de acontecer. Bom, daí eu pulo aqui um pouquinho, mas ali embaixo diz: há níveis muito difíceis que nós somos considerados o barro e Deus é o oleiro, né? Que passamos como barro durante nossa vida, aonde queremos ir além, mas acabamos chegando a lugar nenhum porque alimentamos nossa carne cumprindo os desejos da alma. Romanos 7,19. E quando percebemos, pode ser tarde. O bom é que Deus é misericordioso. Isaías 59,1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Porém, é preciso haver arrependimento, conforme Salmo 66,18, que é com mudança de atitude, para não invalidar a obra redentora de Cristo. Foi o que faltou para muitos personagens bíblicos, tipo os filhos de Eli. Eli era um profeta e os filhos dele de profeta não tinham nada. Se prostituíam, roubavam, mentiam. E também faltou temor, uma vez que naquela época era olho por olho, dente por dente.
E para o sacerdote Eli, faltou uma posição de pai e dar um basta para as obras más que eles praticavam. Certamente teremos dificuldades e é certo que o inimigo providenciará dardos, obstáculos, para nos afastar da comunhão, tipo dores, cansaço, problemas, trabalhos, telefonemas, etc., derribando nosso tempo com Deus. Nem sempre Deus irá se revelar a nós de imediato, mas é certo que sairemos confiantes, renovados de sua presença. 2 Coríntios 4,16. E como Jesus prometeu se revelar àquele que guarda seus mandamentos, João 14,21, mesmo não sendo no tempo ou o que esperávamos, Deus falará de uma maneira ou outra conosco. Daí eu falo ainda de Samuel e de Eli. Daí, o Senhor deixou princípios escritos e bem claros em sua palavra sobre tudo isso. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, toda vez que temos um encontro profundo com as Escrituras e convidarmos o Espírito Santo, não será somente uma mera leitura. Discerniremos o que Deus almeja. Antes de me converter, eu lia muitas escrituras, mas não recebia revelação. Todavia, ao convidá-lo para fazer parte da minha leitura, houve clareza, recebia entendimento. É certo que o Espírito Santo produz conhecimento. Oséias 6,3, 1 Coríntios 3,6, para crescermos como filhos de Deus, mas também quer revelar mistérios vindos do Criador, dar estratégias para que apliquemos em nossas vidas. Você só saberá se o que falo é de fato verdade se buscar intimidade com Ele. Este é o segredo de ouvir Deus. Porém, ouvir Deus não deve ser um fato único, pois há no coração do Pai um motivo especial para revelar-se. Quando você busca intimidade com o Senhor, Ele preenche o vazio, te faz sentir amado para que possas viver uma vida abundante, cheia de paz, esperanças para o futuro. Ainda te orienta quanto ao teu chamado específico e também concede forças necessárias para cumprir com ele, seja qual for. Mesmo tu passando por todas as tribulações, provações no mundo, você, o contrário de fracassado, sentir-se-á útil. Andarás dentro de seus princípios e vontade como um vaso de honra, pois não adianta te sacrificar, trabalhar fazendo tudo o que estiver a teu alcance, se não for algo que venha de Deus. E lembre-se também o que diz na palavra: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21 a 23. A Bíblia nos mostra relatos importantes onde Deus esteve conversando com amados seus. Saiba que eu e você podemos experimentar melhor do que isso, já que seu Espírito Santo mora em todo aquele que crê no sacrifício de Jesus e o convidou para ser seu Senhor. Porém, saiba que Deus pode calar-se. Davi clamava: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Salmo 86. E Deus também emudeceu para ele. Todavia, nem por isso que Davi fraquejou, perdeu sua fé. O Pai também se calou para Jesus, que era perfeito, lá no Getsemane. Mateus 26, 39. Isso prova que ao se calar sempre tem uma finalidade. Vejo que, além de tudo, ser para nosso bem, almeja ver como reagiremos, andando ou não por fé, e se nos mantemos firmes em sua palavra. Deus se revela, ele fala através da palavra, mas também ele se revela através de livros, de canções, teatros, filmes, artes, até coreografias. Deus usa profetas com profecias, com línguas e variedade de línguas e interpretação, com palavras de sabedoria, conhecimento, discernimento. Ainda fala conosco através de sonhos e visões. Usa palavras tão claras que nos parecem audíveis. Outras vezes usa o silêncio e os sentimentos no sobrenatural. Se necessário, até usa incrédulos sem que percebam. Fala através de anjos, do fogo. Pense bem, um Deus que já usou um animal. Números 22:30 fala que usou uma jumenta para falar. Este é nosso Deus e prova mais uma vez que para Ele nada é impossível. E Ele sempre está pronto para se revelar. Possui respostas para tudo, portanto gosta de tirar nossas dúvidas, confirmar conosco a verdade dos fatos, nos ajudar a obedecer e nos dar um coração arrependido quando necessário. Daí eu pulo mais algumas páginas e continuo. Acho que nenhum ser humano é capaz de ouvir Deus falar ao coração sem chorar, pelo menos na primeira vez.
almejo já ter acontecido com você. É algo sobrenatural mesmo. Sentir que o Deus Pai te ama, que o Deus Filho, nosso Salvador, Senhor, vem te visitar, entra em tua casa terrestre e que o mesmo Deus, através do Espírito Santo, mora em ti, faz do teu coração a sua morada, é realmente sem explicação, humanamente difícil de abranger, sobrenatural, mas é real. Cristãos sabem que ao convidarem Jesus, Ele está ali com eles através do seu Espírito Santo. Mas por que às vezes duvidam? O justo viverá por fé. E muitas vezes Deus gosta, como eu disse, de ver como nós vamos lidar, se não ouvir Ele dentro da palavra ou não. Poderia relatar muitas situações como Deus usa seu povo e quando este o obedece, nunca lhe falta nada. Pelo contrário, recebe em dobro ou mais. Então, para um filho de Deus, nada é impossível, porque Ele é pai, não é padrasto. Então eu relato bastante exemplos de pessoas que tiveram experiências de como Deus fala, umas bem lindas assim, mas eu quero registrar hoje o que aconteceu com meu irmão Vanderlei, que nos livros eu chamo de Vander. Daí diz assim: Vander se dispôs, Deus me acorda às 3 horas para orar, e foi o que aconteceu. Contando foi debochado. Tu que colocou este horário no subconsciente e por isso que acordou no mesmo horário. Então no outro dia acordou 2h30 da manhã, né? E Deus lhe disse: já acordei meia hora antes para não pensares que é de tua mente. Isso é ouvir Deus falar, né? Umas coisinhas assim tão simples, mas Deus ama se revelar. Daí eu conto também outras experiências que eu tive que me colocaram para dentro da caverna como Elias, que uma profecia que eu trouxe, que eu ouvi Deus falar e ela não aconteceu e eu fui julgada como falso profeta. Mas quando tu ouve Deus falar, tu dá um recado para a pessoa, se a pessoa não obedece, não é culpa tua que as coisas não acontecem. Ah, mas tu disse que ia acontecer isso, aquilo, mas tu obedeceu para aquilo acontecer? Então tem a palavra da profecia é acompanhada por obediência também. Resumindo então o que eu escrevi nesse capítulo, que é bem grandinho, eu vou terminar dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29. Apocalipse 3:6, 3:13, 3:22. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Jeremias 7:23. Amém, Senhor? Que a gente possa ouvir, ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz para nós, e que possamos ter intimidade contigo e te obedecer. Em nome de Jesus, nós te pedimos essa graça. Derrama essa graça sobre nós e tuas misericórdias a cada manhã, e perdoa os nossos pecados por pensamentos, palavras e ações, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, mais uma vez, semana que vem tem vídeo novo, aguardem. Então, do fundo do coração, eu te agradeço por ter escutado até aqui e desejo que Deus te abençoe, você, sua família, sua casa, sua saúde, suas finanças, em nome de Jesus. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.